Ontem, lá no Supremo Tribunal Federal, na Corte Constitucional Brasileira, assistimos, na tarde de ontem, a um espetáculo deprimente. Ontem, o Supremo retomou o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Conselho Federal da OAB, que pretende a declaração de inconstitucionalidade do financiamento empresarial das campanhas. E um membro daquela corte, o ministro Gilmar Mendes, aliás, como é do seu estilo, num voto, aliás, eu não diria um voto, num panfleto político de baixíssima qualidade, técnica e moral, resolveu abrir, como é da sua tradição, o destampatório, o verdadeiro destampatório. Durante 5 torturantes horas, o ministro Gilmar Mendes despiu-se da toga de magistrado e se investiu do papel de militante partidário. Aliás, faria melhor aqui nesta casa, se aqui estivesse. Parece que é isso que o ministro Gilmar Mendes quer, é integrar as hostes de um partido político, porque o que se viu ontem lá não foi a atuação de um magistrado, não foi a atuação de um membro de uma corte constitucional. O ministro Gilmar Mendes comportou-se de forma parcial, sectária, debochada, o que é incondizente com aquilo não só que se espera, mas o que está determinado na Constituição e na Lei Orgânica da Magistratura em relação à conduta de um magistrado. O ministro Gilmar Mendes é uma ameaça à democracia, como disse Dalmo de Abreu Dallari. Ontem, naquele julgamento, o ministro Gilmar Mendes, eu não vou dizer que ele maculou a história do Supremo Tribunal Federal. Não vou dizer porque a posteridade não vai se lembrar da figura menor de Gilmar Mendes daqui a alguns anos. A posteridade vai lembrar de Evandro Lins e Silva, vai lembrar de diversos ministros, como Vitor Nunes Leal, como Hermes Lima, e diversos outros que eu vou cometer a injustiça aqui de não mencionar, mas que honraram a toga e honraram a democracia brasileira. O ministro Gilmar Mendes desonra a democracia, desonra a magistratura e desonra o Supremo Tribunal Federal brasileiro. Eu quero dizer, senhor presidente, que ontem o ministro Gilmar Mendes, naquele julgamento, fez coro com esse processo de criminalização geral da sociedade brasileira. O ministro Gilmar Mendes atacou a OAB, o ministro Gilmar Mendes atacou a advocacia e hoje já mereceu o pronto repúdio da Ordem dos Advogados do Brasil. O ministro Gilmar Mendes deve lavar a boca antes de falar da Ordem dos Advogados do Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil, diante da figura liliputiana do ministro Gilmar Mendes, é um monumento, porque defende, sempre defendeu a democracia, a ordem jurídica e o Estado Democrático de Direito. Valores esses que são atacados e vilipendiados diuturnamente pelo ministro Gilmar Mendes. Eu quero encerrar, senhor presidente, fazendo aqui uma conclamação a alguns colegas meus deputados, como o deputado Glauber Braga, o deputado Rubem Pereira, o deputado Alessandro Molon, que são parlamentares que se preocupam com as questões ligadas, atinentes ao Poder Judiciário. Nós temos que ver, deputado Glauber, a possibilidade da elaboração, se for o caso de uma PEC, em que nós comecemos a regulamentar essa atuação de membros da Corte Suprema. É claro, o ministro Gilmar Mendes é um ponto fora da curva. Não há na história do Supremo ninguém que tenha se comportado dessa forma. Mas até para evitar futuros Gilmares Mendes, nós temos que enfrentar essa questão.
E acho também, senhor presidente, que todos os requisitos para uma possível propositura de impeachment contra o ministro Gilmar Mendes estão dadas. Isso será examinado e, com toda certeza, isso será proposto, porque o ministro Gilmar Mendes é um atentado à democracia. E eu gostaria, e agora me dirijo aqui diretamente ao ministro Gilmar Mendes, já que ele, ontem, de forma debochada, de forma atrabiliária e com a sua baba raivosa, defendeu tanto a moralidade, que ele venha a público dar esclarecimentos sobre o seu Instituto de Direito Público, dizer quais são os órgãos públicos com os quais ele tem convênio e preste contas, terminando, senhor presidente, e preste contas sobre a administração daquele instituto que é muito mal afamado aqui em Brasília. Muito obrigado, senhor presidente.